Boa noite, meus amigos. Live de hoje com Felipe Camozato, uma referência no Partido Novo. Grande Jorge. Olha aí o Ferezinho. Fere, aguarde. Hoje teremos um grande convidado aqui na live. Nós vamos falar sobre o mandato do Camozato em Porto Alegre. O grande exemplo que ele deu, o legado que ele está deixando aí nesses 4 anos de mandato. Ele já entrou aqui, já vou convidá-lo. Esperando ele. Boa noite, Boa Camozato. noite. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo jóia. Prazer te receber aqui. O privilégio de falar com você. Você que para mim é uma referência, não só do Partido Novo, mas uma referência por conexão de histórias. Eu conheço muito bem a sua trajetória, sei do valor que você tem pelo trabalho, quanto isso te auxiliou na carreira, quanto isso foi decisivo para te levar pela vida pública, né, procurando por esse propósito mesmo, por esse amor ao servir. E para mim, você sem dúvida um dos grandes incentivadores da renovação política. É um privilégio tê-lo aqui e dividir com você a sua experiência para os meus amigos aqui. Imagina, pô, um prazer, obrigado pelo convite. Que bom que fico feliz aí de estar servindo de alguma forma, colocando aí um tijolinho, contribuindo para inspirar mais gente boa a vir para a política. A gente precisa disso, querendo ou não, sem muita gente aí não tem como fazer mudança. Então tem que ter cada vez mais gente boa disposta a entrar, botar a cara mesmo. E eu fico feliz que tenha topado o desafio aí de ser candidato. Não é fácil, campanha é um negócio que desgasta. Política não é uma carreira, né, benquista, mas ou a gente entra para mudar, ou então a gente, né, procura o aeroporto aí, porque se ficar desse jeito não dá. Exato. Como você bem gosta de dizer, da arquibancada a gente não muda nada, né? Tem que calçar as chuteiras mesmo e se propor a ser parte da mudança, né? Parte efetiva. É isso aí, é isso aí. Felipe, eu queria que você nos deixasse aí um pouco aí. Eu vi que você fez um post hoje de prestação de contas desse último ano já. Queria que aproveitasse, você desse um briefing aí sobre os 4 anos específicos. Você que foi o quinto vereador mais bem votado de Porto Alegre, né, com 28 anos à época, se não me engano, e Isso aí. pelos 4 anos da legislatura foi o mais econômico. E não basta ser o mais econômico, né? Eu considero o mais eficiente também pelo trabalho que eu venho acompanhando. Mas se você puder falar sobre o seu trabalho como um bandeirante do Novo, solitário lá dentro da Câmara, vai ser um prazer dividir a sua experiência aqui, porque Goiânia precisa muito disso. Nós ainda não temos o nosso representante, só participamos da eleição de 2018, com a oportunidade de votar em algum mandatário do Partido Novo. Foi muito bem votado um dos candidatos, foi o Alan, que concorreu para deputado federal. Ele recebeu mais de 22 mil votos, mas não conseguiu em razão das dificuldades do quociente eleitoral e da chapa pequena, que é uma dificuldade que o Novo tem, porque faz processo seletivo, mas também faz dentro da nossa proposta, né? Nós acreditamos em qualidade e não em quantidade. Uhum.
Pô, mas foi uma boa votação, 22 mil votos, hein? Votação bem expressiva. É, bom, eu acredito que o trabalho ele é uma construção, assim, né, Paulo? A gente está falando aí sobre uma segunda eleição que Goiânia vai participar, né, com o Novo. Acho que uma primeira experiência aí, até do estado de Goiás com o Novo, foi em 2018. Boa parte do Brasil não conhecia o que era o Novo, então acho que 2020 vai ter um rescaldo aí bem positivo também de começar a colocar câmaras municipais Brasil afora aí, parlamentares, para mostrar não só o que é o Novo na prática, mas também trazer os resultados. A gente tem aí muita gente que em 2016 não sabia o que era o Novo, tinha também aquele ceticismo, né, sobre será que é novidade mesmo, como é que é isso aí na prática, e que hoje vê os resultados falando mais alto do que a própria promessa, né? Então, meu mandato, por estar finalizando agora, consegue dar uma perspectiva de me colocar aí numa condição de poder ser candidato a prefeito, se eu tivesse aí essa ambição, né? Se o Novo quisesse que eu fosse para essa missão. Também a mesma coisa, se a gente tivesse algum outro nome, teria chances reais de vitória, na minha opinião, mas a gente ainda tem uma bancada pequena, um vereador, então essa missão desse ano de eleger uma bancada grande, ela acaba sendo até mais relevante, na minha opinião, do que ir para uma eleição de executivo. Em todo caso, são 4 anos, 3 anos e meio de trabalho, né? A gente passou a metade do terceiro ano, do quarto ano, e acho que o que dá para destacar mais assim é o combate que a gente fez durante todo esse tempo ao aumento de impostos, para maior transparência e racionalidade na gestão pública, e sem precisar gastar um caminhão de dinheiro para fazer essa representação parlamentar, né? Acho que a gente conseguiu trazer, pelo menos no meu mandato aqui, muita lógica da política que a gente vê no dia a dia moderna hoje, de rede social, né, de smartphone, enfim, né, de digital mesmo, que não precisa mais de toneladas de dinheiro, de correios, de combustível, de um monte de distribuição as mais diversas benesses que a gente está bem acostumado a ouvir falar ou a ver, né, na política. E eu acredito que o meu mandato, talvez junto com alguns outros parlamentares que lá em 2016 se elegeram, né, ou o caso do Marcel Van Hatten, né, nosso deputado federal que se elegeu inicialmente em 2014, são os primeiros mandatos de mostrar que é possível fazer política de maneira diferente, gastando menos e entregando tanto quanto ou mais, né? Então, essa lógica mesmo de gastar menos por gastar menos, isso não entrega nada para o cidadão, né? Não muda muita coisa para o cidadão só gastar menos, né? Então tem que ter resultado, tem que ter substância, e eu acho que isso que a gente tem conseguido mostrar, assim, que olha, a gente está conseguindo entregar conteúdo, estamos conseguindo justamente mudar a perspectiva daquele município, daquela cidade, daquela realidade do cidadão, sem precisar gastar a mesma coisa que outros parlamentares gastavam. Então, é entregar mais qualidade com menos custo mesmo. Excelente, Camozzato. Eu fiz um post recentemente porque aqui em Goiânia nós passamos, devido ao crescimento populacional e de acordo com o que a Constituição permite, nós passamos de 35, podendo ter até 37. E não tardiamente a propuseram e foi aprovado o crescimento. Né? O autor do projeto aqui, um dos vereadores, ele disse, não, a Constituição permite, a gente atingiu, vamos criar mais 2 cadeiras. Né? E hoje, na próxima eleição, já vai a concorrência será com 37 cadeiras. Só que eu achei, e até sobre esse comentário, se eu levando em consideração não só a economia, mas a eficiência disso, não me parece que seja uma demanda das cidades aumentar o número de vereadores. Isso, de forma alguma, eleva a qualidade por si só. Eu sei que a Câmara em Porto Alegre, se não me engano, são 36 vereadores, se eu não estou enganado. Você entende aí que o número é suficiente, que poderia ser menor, que é fundamental que aumente o número? Como é que você verifica aí dentro da realidade de vocês? Eu acho que 36 é um número suficiente, tá? Esse é um debate assim que vira e mexe, eu me pego fazendo assim, em alguns eventos que às vezes o pessoal me pergunta. Eu sinceramente não acho que faça muita diferença 32, 36, 38, sabe? Eu acho que pro nível populacional que nós temos, pro tamanho de população que nós temos, eu acho que o cargo de vereador, de uma certa forma, ele é um cargo mais próximo político da população, então é razoável que você tenha um número suficiente para que a população possa ter proximidade com aquele parlamentar, né? Se ela não tiver essa proximidade para poder cobrá-lo, fiscalizá-lo, também ela vai acabar deixando de lado
fica mais difícil de pessoas novas entrarem na política também, é a porta de entrada da política, né, e da renovação. Então, me agrada a possibilidade de que os vereadores não precisem fazer uma votação monstruosa para conseguir entrar, para que a gente justamente consiga favorecer a renovação política, né? Em 2016, eu fiz 10.488 votos, fiz a quinta maior votação, acabei fazendo um bom trabalho, né, mas o vereador que entrou por último entrou com 3.000 votos, mais ou menos, tá? Ou seja, é uma votação que um cidadão comum consegue fazer, né? Ele precisaria, talvez, mais gente para compor uma chapa, para somar os 20 mil votos da cadeira, né? Isso é o desafio, que o Novo hoje já consegue ter um time de candidatos que permita conquistar essa cadeira. Em 2016 era mais difícil. Mas se a gente for reduzir, digamos, para 20 vereadores, tá? Se a gente reduzir para 20 vereadores, nós vamos estar falando aí como o mínimo de entrada, algo em torno de 9 mil votos, 8 mil votos. Então fica muito distante para o cidadão comum que quer dar sua contribuição na política ele conseguir entrar, né? Acaba que a gente vai formar um grupo de caciques no legislativo municipal que vão ficar ali para sempre. Então, eu acho que o preço que nós pagamos enquanto pagadores de impostos, tá, para uma legislatura maior, né, com 35, 36 vereadores no caso, né, com em torno de 20 mil votos para cada cadeira, vamos traduzir dessa forma, nessa proporção, tá? Eu acho razoável, eu acho razoável. Se nós falarmos em ter mais, a gente até pode diminuir esse quociente eleitoral para 15 mil, 10 mil, mas eu não sei se, de certa forma, entrega mais qualidade mesmo, que nem tu bem falaste, sabe? Eu acho que tem que estar num limiar onde seja viável que novas lideranças surjam, o cidadão saia da sua vida privada para ir para a vida pública e consiga fazer essa transição, né? Que a gente consiga quebrar a barreira de entrada para pessoas novas, mas ao mesmo tempo, né, não virar também um desperdício de dinheiro como parlamentares. Eu entendo também que a gente tem muito gasto no legislativo com coisas que a gente não precisaria gastar, né? E aí eu acho que é a lógica da economia ou da aplicação do recurso que faz mais sentido. Faz sentido hoje em Porto Alegre, né? Nós temos 17 mil reais por mês de verbas de gabinete, além de salários e assessores. Faz sentido 17 mil reais para pagar jornal, combustível, correio, telefone, diárias. Sabe, é muito dinheiro, entendeu? Eu acho que não faz sentido. Então, se você troca parte dessa remuneração, parte desse pagamento de verbas para conseguir ter uma cadeira parlamentar, acho que faz sentido essa troca, entendeu? A cidadania ganha, é mais um par de olhos ali para fiscalizar o executivo. Eu preferiria muito mais que a gente tivesse 50 vereadores em Porto Alegre e R$ 1.000 de verba de gabinete e metade dos cargos disponíveis de assessoria do que ter hoje até 9 assessores e 17 mil por mês com 36 vereadores. Então eu acho que essa diversidade acaba sendo mais benéfica, né? Descentralização de poder, em última instância, é isso que eu estou falando, né? Aumenta o nível de governança. Esse conhecimento de contas, né? Com essa conta de chegada para viabilizar, para não trocar gasto por gasto, né? Porque basicamente a minha indignação foi ele ter, olha, está crescendo a população, vamos crescer, estamos assim, desprezando o gasto, porque o gasto de uma cadeira, como você bem disse, não é só mais um salário de um vereador, é uma estrutura, né? Mas, assim, o seu ponto de vista achei muito interessante, por isso que é bom falar com quem tem experiência mesmo, para a gente aprender. Não, pois é. Isso é uma coisa que eu, quando estava fora da política, também não observava, viu, Paulo? É uma coisa que eu acabei tendo essa visão dentro, né? Bom, tive a sorte de entrar, né? A sorte, competência, enfim, de ter feito a campanha, mas, assim, hoje a gente estando dentro, às vezes a gente nota, assim, não só em filiados do Novo, ou mesmo pessoas que, né, pedem por renovação, às vezes a gente acaba sendo meio radical em algumas coisas, assim, de vamos cortar isso, vamos reduzir aquilo e tal, e a gente não se dá conta que às vezes a gente está dando um tiro no próprio pé, né? Então é bom a gente ficar atento com essas coisas, porque o investimento do legislativo, ele não é tão elevado assim quanto parece, tá? Em Porto Alegre a gente está falando sobre em torno de 1,6% do orçamento que se gasta em legislativo, não é pouco dinheiro, obviamente, né? Estamos falando de cerca de 160 milhões de reais, não é pouco, tá? Mas Você está na casa dos 7 bi. isso aí,
no caso 7 bi. Não é pouco, né? Definitivamente não é pouco, mas a forma com que está aplicando esse dinheiro pode significar muito retorno ou pouco retorno, né? Então, a qualidade do parlamentar ela é fundamental. Em última instância, é isso que nós estamos falando. Nós precisamos ter bons parlamentares e bons parlamentos. Se eles vão custar 50 milhões ou 200 milhões, isso é indiferente. O parlamentar ele se torna caro se ele custa 200 milhões e não entrega nada. Agora, se ele custa 200 milhões e entrega muito, às vezes vale mais a pena investir esses 200 milhões do que tem 50 milhões, um monte de vereador desqualificado, que não consegue nem fiscalizar o executivo, passa um monte de coisa, dá um monte de rombo, enfim. Então, assim, eu acho que essa reflexão é uma reflexão legal de fazer quando a gente fala sobre tamanho de Câmara, né, de número de parlamentares. Embora eu ache, de novo, fazer ressalva que 36 vereadores para Porto Alegre está mais que suficiente, não precisaria de mais que isso, não. Excelente. Inclusive, eu imagino que um eleitor seu está perguntando aí, eu não estou acompanhando a formação da chapa de vocês. Aqui em Goiânia não haverá candidato a prefeito na chapa do Novo, não houve nenhum aprovado dentro do processo seletivo. Em Porto Alegre, como será? A pergunta é do Poa Rádio aqui. Então, Porto Alegre não vai ter candidato à prefeitura, a gente também teve processo seletivo aqui, tiveram poucos inscritos, né, o Novo faz esse processo seletivo, a gente é bem rigoroso com isso, afinal de contas não adianta ter candidato só por ter, né? E depois vai lá, o cara se elege e aí não consegue dar conta do trabalho, aí só queima a reputação do partido, queima a reputação da própria agenda de ideias, né? Vamos dizer que aquelas ideias que eram as erradas, enquanto que a pessoa que não era competente. Então a gente é muito cauteloso com isso, e aqui em Porto Alegre chegou um momento muito próximo, assim, inclusive que estava se cogitando que eu poderia ser esse candidato, e eu nunca tive a torcida nossa, mas eu acredito na sua avaliação, independente do resultado aí. Eu tenho certeza que a estratégia, né? Até já vou adiantando, porque eu acompanho suas redes, eu acompanho. Você preferiu disputar a reeleição e ajudar significativamente a votação para eleger mais cadeiras, né? Vocês têm uma bancada aí brilhante, não sei se é a questão de ação e reação pelas tradições políticas da geografia de vocês. Eu acho que tem incentivado bastante o liberalismo. Por isso, Felipe, por isso, Fábio, por isso, Marcel. Então, eu achei muito interessante a estratégia de fortalecer o legislativo e conseguir maior número de cadeiras. Ou eu estou enganado, se não foi isso? Não, é exatamente isso, Paulo, exatamente isso. Aliás, tem uma lógica que o brasileiro precisa superar, né? Tem um mito que o brasileiro precisa superar, que é a eleição do executivo é mais importante. Isso é o maior mito que tem. Assim, o legislativo ele tem um poder gigantesco. Então, se a gente consegue ter bons parlamentares, uma bancada relevante de bons parlamentares, eles pautam a agenda do executivo, né? Impede de fazer bobagem, guia a agenda também para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, é muito importante o legislativo. E é engraçado, a gente estava fazendo casualmente, um economista que é voluntário do Novo aqui, estava fazendo uma análise, né? Em 2016, foram, se não me engano, 2 milhões de reais que o prefeito Marquesan, candidato Marquesan, captou com privados em doações para a campanha, tá? Com 2 milhões de reais, elegeram o Marquesan. 2 milhões de reais teria eleito 18 vereadores em Porto Alegre, tá? A maioria aqui é 19, tá? Então, assim, com 18 vereadores você abre CPI, 18 vereadores você bloqueia qualquer coisa que você não gosta de ser aprovado, ser rejeitado. Com 18 vereadores você manda na cidade, entendeu? Inclusive, se eleger a Manuela Dávila prefeito, se tiver 18 vereadores alinhados com o liberalismo, a Manuela vai começar a querer, vai querer privatizar para não ser empichada, entendeu? Então, assim, essa lógica vai concorrer a prefeito, o pessoal tá brincando aqui que é a chapa de Chernobyl, né? Que vai destruir tudo. Que é o PT com o PCdoB, né? Mas então, olha a grandeza que, né, quando a gente bota esse referencial comparativo de aplicação do recurso do doador de campanha, né? Óbvio que a gente tem fundão eleitoral, tem fundo partidário, tem todas essas nuances, mas foram quase 2 milhões de reais de privados, empresários, empreendedores que acreditaram que o Marquesan ia liderar uma agenda e foram lá e botaram na campanha dele. O que aconteceu? O legislativo, ele nunca conseguiu compor o governo legislativo, a agenda dele de campanha, ele traiu a agenda dele, foi lá, fez aumento de imposto, não privatizou o que disse que ia privatizar, né? Enfim, escambau aí. Tá querendo colocar pedágio no centro.
Exatamente. E basicamente ficaram poucos vereadores que estão alinhados com a agenda que era a agenda que foi depositado dinheiro para ser investido, né? Aquela agenda liberal que se dizia, muitos empresários são liberais, depositaram aquela doação na esperança de que isso viesse à tona. E no final das contas, eles têm quantos vereadores que apoiam essa agenda? Dois liberais, três, entendeu? Eles podiam ter elegido 18. Sabe? Então, isso é uma loucura de pensar, né? Olha a importância do legislativo. E olha como o legislativo é o investimento mais barato de se fazer, inclusive. Né? É a casa das reformas, né, Camozzato? É a casa das reformas, sem dúvida. E o executivo, cada dia que passa, mais engessado está o seu orçamento. Então, realmente, eu concordo inteiramente aí com a sua visão. E há que se valorizar de fato. Eu acho até que tem havido um movimento nesse sentido, né? Porque estão alerdeando por aí que o presidente, ninguém deixa o presidente fazer nada. Então, os holofotes acabam indo um pouco no Congresso. Né? Se a gente estender a visão da Casa Legislativa de lá para de cá, é possível fazer essa analogia perfeitamente. Né? E eu concordo inteiramente. Aproveitando um pouco desse seu comentário sobre verificar os candidatos que têm determinadas pautas, nós sabemos que isso é uma prerrogativa do novo, né? Das ideias, de defender uma pauta, de ter uma agenda bem definida. Dentro da Câmara é possível ter essa leitura também, porque são vários partidos, né, mais de 30 que nós temos, e eu queria saber internamente, você consegue verificar aí, ou são mais ou menos representantes classistas, assim, não tem ninguém tão identificado com determinada agenda? É bem fácil de identificar, na verdade, porque, querendo ou não, o parlamentar, justamente por ser aquela pessoa que está mais próxima da população, ele acaba deixando muito evidente sobre qual agenda ele trabalha, né? Porque ele está prestando contas todo dia está prestando contas para o eleitor dele. Então, a Câmara de Vereadores, ela é uma grande escola, inclusive, de legislativo, porque você tem, e é até engraçado, se o cidadão acompanhar as sessões da sua Câmara Municipal, eu diria que bastam acompanhar 2 ou 3, que ele já vai entender a lógica de funcionamento da cidade, e inclusive ele já vai aprender sobre o que é a sua cidade. Que a Câmara é um espelho da representação popular da cidade, dos anseios daquela população. Então, assim, em Porto Alegre, nós temos, né, um vereador que é da Força Sindical, muito ligada à corporação dos táxis. Foi eleito na esteira da proibição do Uber, aqui em Porto Alegre, em 2015, 2016. Né? Então, o cara foi eleito nesse discurso. Aí você tem lá um outro vereador que era motorista de ônibus da capital, né? Representando a corporação ali dos motoristas, do pessoal do transporte coletivo. Então, estava bem claro. Tem uma que é professora, que é claramente identificada com os professores do município. Tem outro que é médico, que é voltado tudo para a pauta da saúde e dos médicos. Tem um outro que era contador e fazendário. Então, todo mundo que é lá da parte da fazenda do município, né, da parte de atuarial, enfim, ligado ao cara. Né? E aí tu vai indo... Eu lembro que no início do mandato, eu brincava assim, pô, tem 36 vereadores para decidir como é que o empreendedor em Porto Alegre deve trabalhar. Mas dos 36, não deve ter tido 5 que assinaram uma carteira de trabalho na vida de um funcionário. Porque o empreendedor está subrepresentado nos parlamentos, Brasil afora. E quem está sobre-representado nos parlamentos é o servidor público, nas suas diversas instâncias. Por que isso? Porque, querendo ou não, os servidores públicos, eles são a fatia relevante da sociedade em termos de volume e são muito organizados para acompanhar qual é a pauta que está acontecendo dentro dos parlamentos. Então, o empreendedor, o cidadão que, né, paga a conta, o pagador de impostos, né, ele começa a acompanhar a sua Câmara, ele começa a se dar conta, né, de para onde está indo minha cidade. E aí é engraçado de ver que às vezes a gente só percebe que a Câmara não nos representa na hora que passa um aumento do IPTU. Né? Na hora que passa o aumento de imposto. Pô, mas quem é que elegeu esses caras? Foi vocês. Né? Então, assim, precisa se engajar, e é por isso que cada vez mais o Novo ter feito um papel de abrir essa caixa preta, de mostrar como é que funcionam as coisas. Né? E é engraçado, né? A gente brincava, inclusive toda a Câmara Municipal tem um cachorreiro. Sempre tem alguém que defende os animais, né? Em todo lugar, sempre tem um cachorreiro. Porque tem gente que acha que o voto deve ser dado para quem recolhe animal na rua.
Ele não entende que pode ser um político, um administrador que faz uma política de animais que é muito mais eficiente do que ter um vereador. Nem é papel parlamentar recolher animal na rua. Né? O cara, às vezes, até. Tu tá tirando tá tirando, às vezes, alguém que tá fazendo um trabalho social importante na cidade para botar ele dentro de um gabinete para ficar botando nome de rua. O cara podia estar recolhendo muito mais cachorro se seguisse na sua ONG do que tá dentro de uma Câmara Municipal. Você tira ele do trabalho social, do trabalho, né, de proteção dos animais, para botar ele numa Câmara Municipal. Você piora a condição dos animais fazendo isso, achando que, né, que tá ajudando. É um pensamento realmente, assim, é incompreensível como é que você consegue eleger alguém com a missão de proibir o Uber, né? É uma visão muito distorcida realmente da realidade, funcionamento e da existência, do para que a Câmara existe mesmo. Mas nós estamos chegando perto aqui do horário que nós combinamos aqui. Eu gosto de ser pontual, até porque eu sei que o seu tempo é muito bem utilizado para outras coisas. Sei que você tem uma próxima reunião. Queria, nesses minutos finais aí, que você sensibilizasse aí, contando da sua história, porque eu sei que você veio dos movimentos de rua, eu sei que você teve uma participação, e do começo que nós falamos, o quão é importante que os jovens participem, que eles tomem a iniciativa. Porque eu lembro de um comentário que você fez em uma live, um podcast que eu ouvi, que essa geração nossa, ela cresceu com a grande responsabilidade de ser a geração que transformaria a política, né? Porque os nossos pais meio que abdicaram dessa participação, porque política sempre foi algo muito distante, então ninguém quis saber disso, para sempre correr atrás do seu pão, e nós estamos pagando o preço pelas gerações que deixaram correr isso e não participaram. Então, queria que você desse essa palavra final aí, já estendo o meu agradecimento pelo seu incentivo, porque isso aqui é um apoio e um incentivo que você... O pouco tempo que você separa aqui para nós é, na verdade, pouco não. O excelente momento aqui é muito importante para todos nós que estamos traçando essa caminhada aqui pelo novo e pelas ideias que a gente defende. Bom, primeiro, de novo, agradecer pelo convite. É uma pena, assim, que são tantas lives e tudo mais que não dá para conseguir dedicar mais tempo. Em seguida, eu já vou entrar numa reunião para bater o plano de governo de Santa Cruz do Sul, junto com os candidatos a prefeito de lá. Então, assim, além dos pré-candidatos Brasil inteiro, né, a gente acaba dando um auxílio em quem vai se candidatar a prefeituras para validar plano de governo e tudo mais, com a experiência que eu tenho de mandato. Mas, Paulo, eu acho que, assim... Que nem eu falo mesmo isso em alguns momentos, de que nossos pais, né, estavam lá vindo de um regime militar, onde a participação política era colocada, inclusive, sob questionamento, né? Às vezes você poderia se encrencar, ter algum tipo de retaliação e tudo mais. Aí vem as diretas já, a redemocratização, a política é tomada por corporações que estavam já há algum tempo vinculadas ao próprio poder brasileiro, lá, seja da era pré-regime militar ou mesmo, né, o resquício da Guerra Fria, aí, quando surgiram todos esses movimentos de esquerda, os partidos de esquerda e sindicalismo. Então, assim, e aí a gente está num cenário de hiperinflação também, saindo de crise econômica e tudo mais. Então, assim, o último lugar que o cara que é sério queria estar era na política, né? Ele estava preocupado em conseguir trabalhar, conseguir fazer família, né? Em conseguir constituir um mínimo de patrimônio. Então, assim, realmente, a política foi deixada para aqueles que dependiam da política, única e exclusivamente, porque o cara não conseguia achar outro lugar. Agora, a nossa geração, ela está em outra condição, né? A gente já tem não só uma condição social mais favorável, como a gente já conseguiu, né? Nossos pais já conseguiram ter uma trajetória, a gente já não é mais um país de miseráveis que está correndo atrás da comida, ainda tem muita gente pobre, ainda tem muita gente miserável, mas a gente viu a ascensão da classe média, a gente já viu hoje o topo da pirâmide crescendo cada vez mais por conta do desenvolvimento econômico, por conta, né, de toda essa trajetória dos mais de 20 anos já de redemocratização. Então nós já estamos no momento onde se pode falar sobre ideias diferentes, se pode debater abertamente sem o risco de censura, quer dizer, entre aspas, né? Nunca sabe se o Alexandre de Moraes não está nos ouvindo. Então assim, a gente está num espaço que tem uma grande oportunidade de mudança. E que, curiosamente, começou pela própria esquerda em 2013, quando tentou fazer passe livre, né? E aí despertou todo o movimento daqueles que pagariam a conta, que depois foram lá e picharam a Dilma e que agora estão aí, né? Cada vez mais descentralizando o poder das mãos daqueles antigos caciques, né?
E é muito interessante isso. Então, eu vejo como um caminho agora que só tende a melhorar. Tá? A gente está num caminho, numa trilha de aumento de governança pública. Eu acho que esse caminho é sem volta, acho que a gente tem uma série de obstáculos a vencer. Não significa que a gente só vai ver prosperidade pela frente, acho que, né, não existe vitória sem batalha, né, sem suar por isso, sem trabalhar por isso, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. E fico muito feliz de poder ajudar o novo, ajudar quem quer vir para esse lado da trincheira aqui para combater esse bom combate. Precisamos disso e finalizar aí desejando uma boa sorte e sucesso para ti, Paulo, para todo mundo que vai ser candidato aí em Goiânia, né, no estado de Goiás, não sei quais cidades que vão ter, mas enfim, precisamos ter representantes do novo, Brasil afora, para não só falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, mas mostrar na prática como a gente consegue transformar a realidade das pessoas que pagam a conta. Excelente, Camozzato. Mais uma vez, muito obrigado. E eu estou torcendo para que vocês batam a meta. Vai ser mais de 5 cadeiras aí, porque essa turma de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, muito forte. Vocês realmente são referência para todos nós. Um abraço, obrigado. Tudo de bom aí. Boa reunião. Valeu, um grande abraço. Boa noite a todos que nos acompanharam aí também. Um abraço.